E aí pessoal, beleza? Vamos fazer aqui um exercício sobre cálculo de limite, limite lateral, ok? E o exercício, ele dá um gráfico, certo? De uma função, e ele pede para que seja calculado aqui alguns itens, tá? No primeiro item aqui, ele pede para calcular o limite de f de x quando x vai a 2 pela esquerda. É só lembrar aqui, né, qual o significado dessa notação aqui, x tendendo a 2 pela esquerda, tá? É assim que a gente lê. A notação como um todo, né, vai ser limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda, tá? Esse sinal negativo aqui em cima do 2 não é sinal do 2 não, é para indicar o quê? Que o x é um número, né, é um valor que está se aproximando de 2, só que por valores menores do que 2, ok? Você tem aqui, por exemplo, você marca aqui na reta o número 2, certo? Escrever isso aqui significa dizer que o x é um número, né? É um valor que está se aproximando de 2 por valores menores do que 2. Por outro lado, essa outra notação aqui, x tendendo a 2 pela direita, significa dizer que o x está se aproximando de 2, só que pela direita aqui, né? Por esse lado de cá, ou seja, por valores maiores do que 2, ok? Bom, mas aí o que a gente faz aqui para calcular esse primeiro limite? Esse primeiro limite aqui, x tendendo a 2 pela esquerda, então você tem que olhar para cá, para o gráfico, olhar para pontos que sejam menores do que 2 e ver o que, é que acontece com o valor da função. Se você olhar para cá, né, e marcar aqui o que, que acontece com o valor da função, né? Você bate aqui no gráfico, rebate aqui para o eixo, então esse valorzinho aqui, ele seria o f desse ponto aqui, tá? Então, à medida que você se aproxima daqui, né, do 2 aqui, esse valor que inicialmente estava aqui, né, ele vai descendo, né, ó, agora ele vai ficar um pouco mais abaixo, então ele vai ficar cada vez mais próximo de quem? Desse ponto aqui, né, ó, certo? Aqui, né, pela escala que ele deu aqui, que é 0, 1, 2, então aqui deve ser 3, né? Então, o limite, no caso aqui, é 3, ou seja, à medida que você se aproxima de 2 pela esquerda, o valor que a função, o valor para o qual a função tende é 3, ok? E a mesma coisa aqui, né? Agora, só que pelo lado direito. Então, quando você se aproxima de 2 aqui pela direita, o valor da função vai ser aonde? Você marca aqui no gráfico, aí você vem para cá. Então, o valor da função, na verdade eu marquei aqui, né? Mas era para ser aqui no eixo Y, né? Bem aqui. Então, esse valor aqui vai ser o f desse ponto. Só que à medida que você se aproxima, né? Do 2 aqui para cá, pelo lado direito, os valores vão cada vez ficando menores, né? Então está se aproximando de quem? Né? Está se aproximando desse ponto aqui, tá? Ou seja, está se aproximando de 1, né? Então isso aqui vai ser 1, tá? Lembrando o seguinte, que como esse limite aqui, né? O limite lateral esquerdo é diferente do limite lateral direito, então nesse caso a gente diz que o limite de f de x, quando x tende a 2, e aí sim o sinal, tá? Esse limite aqui não existe, tá? Quando os dois limites laterais são diferentes, a gente diz que o limite não existe. Okay? Se os dois limites tivessem dado o mesmo valor, né? Tivessem sido iguais, a gente diria que o limite de f de x quando x tende a 2, aí você não precisaria colocar sinal algum aqui, seria igual àquele valor comum, tá? Bom, aqui o f de 2 é quanto? O f de 2, ó, lembrando aqui que por convenção, certo? Aqui o f de 2 nunca vai ser a bolinha aberta, vai ser sempre a bolinha fechada. Então, no caso é 1, né? 1, 2, 3. O f de 2 é 3, tá?
Ele pede para calcular também o limite do f de x quando x vai a 4. E aí quando o x vai a 4, ó, você vai fazer a mesma coisa, né? Dizer isso aqui, certo? Escrever isso. Quando se escreve isso, ele está querendo saber se esses dois limites aqui existem, tá? O limite do f de x quando x vai a 4 pela direita e o limite de f de x quando x vai a 4 pela esquerda. Se esses dois limites são iguais, tá? Então a gente vai dizer que o valor comum deles é esse daqui. A gente vai escrever isso aqui. Então, quanto é que dá o limite de f de x quando x vai a 4? Quando x vai a 4, ó. Então, o valor da função aqui vai estar bem pertinho de 4 aqui, certo? E à medida que você se aproxima, né, do 4 aqui, ó, vai cada vez mais ficando próximo desse valor aqui, né, que é o 4, certo? Ou seja, pela direita dá 4. E se você fizer pela esquerda, né, ó, dá a mesma coisa, né? Se você fizer pela esquerda, também vai se aproximar de 4. Esse ponto aqui, ele já vai vir bem aqui, certo? E quando você se aproximar mais um pouquinho para cá, já vai dar mais para cá. Então está se aproximando de 4, certo? Ou seja, então, o limite de f de x quando x vai a 4 pela esquerda é 4. Aí nesse caso, tá? Que os dois limites foram iguais, a gente escreve simplesmente sem os sinais. A gente escreve simplesmente assim e diz que o limite é 4. Nesse caso, o limite existe. Aqui está errado, certo? Aqui é para ser calculado só o f de 4. Tá? Se você olhar aqui, o f de 4, certo? Não existe. Tá? A função não está definida para o número 4. Tá? Ou seja, não existe o f de 4 ou a função não está definida no ponto 4. Ok? Bom, é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!